Bem-vindos ao This is My Architecture. Eu sou a Cláudia, arquiteta de soluções da AWS, e a gente recebe aqui o Juliano e o Danilo da Diebold Nixdorf. Danilo, você pode explicar um pouquinho da empresa para a gente e também os objetivos da solução que vai ser apresentada? Claro, Cláudia. A Diebold Nixdorf ela é líder mundial na área de automação bancária e comércio conectado. A gente vem especificamente da área de Online Fraud Detection, OFD, e hoje a gente vai mostrar para vocês um case, que é o case mais específico de Analytics Services. O Analytics Services ele funciona como um centralizador de informação. A gente recebe informações de diversos locais diferentes, diversas instituições e canais diferentes, desde a parte de ATM, a parte de mobile, a parte desktop. Com essas informações, a gente faz o correlacionamento delas, a gente faz o processamento e, como fruto final, a gente entrega um score de risco para os nossos clientes, para a transação financeira dele. Todo esse processamento, a gente garante tudo isso em menos de 1 segundo. Uau. Legal. Juliano, você pode explicar para a gente como vocês garantem a entrega do score de risco em menos de 1 segundo? Claro. Então, a gente recebe milhões de transações diárias, de diversos canais, que nem o Danilo comentou. Então, essas transações chegam dos nossos clientes e a gente armazena essas transações inicialmente como nesse MongoDB. E esse MongoDB, por que a gente precisa armazenar nele o dado quente? Toda vez que chega uma nova transação, a gente precisa correlacionar essa transação atual com o comportamento recente do usuário. Então, a gente verifica se a transação está nos padrões que esse usuário costuma executar. Legal. E alguns processos que o nosso motor de geração de score efetua. Então, para isso, a gente consegue obter de forma rápida esses dados recentes desse usuário no Mongo. E além desses dados mais recentes, vocês usam algum dado histórico para compor essa análise? Sim, também. A gente também manda esses chamados da API para um Kinesis Firehose, que popula um S3, que também é consumido por um EMR, que a gente teve a necessidade de converter esses dados para Parquet, que a gente popula, o EMR consome esse S3, e esse EMR converte para Parquet, porque a gente tinha equipe de Data Science que precisava ler esses dados para gerar um modelo de Machine Learning, que também vai alimentar o nosso motor de geração de score. E com isso, eles consomem esses dados do Parquet. Antigamente, eles liam direto do S3 de forma crua, que era aqui. Okay. Mas aí ficava muito lento, que tinha que ler todos os dados, não era um formato colunar. Por isso que a gente fez esse job automatizado, que diariamente converte esses dados no formato de Parquet e essa equipe consegue trabalhar e gerar um modelo de Machine Learning. Legal, então nessa Lambda Architecture vocês têm esse fluxo mais quente para geração muito rápida do score, seguem aqui com o dado para o Data Lake para criar um ambiente de exploração para os cientistas de dados, certo? Exatamente. Me conta um pouco como que você joga esse dado no S3, você usa as features de agregação do Firehose? Isso, de tempo em tempo, de alguns minutos, a gente envia esses dados para o S3. Bacana, legal. Então, esse fluxo os cientistas de dados consomem e qual é a função do fluxo que vai culminar lá no Redshift? Então, a gente tem uma equipe especializada em analisar novos comportamentos, procurar novos perfis de fraude, e eles fazem uso intensivo desse Redshift com a intenção de justamente explorar os dados, procurar o desconhecido, né? Então, a gente, conecta um Kinesis Analytics nesse Firehose, e esse Kinesis Analytics ele popula uma tabela de forma sumarizada no Redshift para a nossa ferramenta de visualização. E essa tabela sumarizada tem uma resposta muito mais rápida. Interessante. E também temos esse outro fluxo, que a gente faz um ETL desses dados aqui, um EC2, e também popula uma tabela no Redshift, que é onde nossa equipe de análise de incidentes trabalha, nessa tabela, com teras de dados. Aqui você tem o fluxo dos eventos com todo o histórico, para eles conseguirem gerar uma visão de longo prazo. Aqui você tem os eventos mais recentes, né, para você poder já tirar uma decisão rápida, e o Kinesis Analytics te ajuda a agregar esses dados numa tabela sumarizada para as ferramentas de visualização plugarem ali. Quem consome essa ferramenta de visualização? São os nossos clientes finais. Bacana. Eles precisam de uma ferramenta de geração de relatórios rápidos, então por isso a gente usou essa tabela minimalista sumarizada pelo Kinesis Analytics. Legal. Então, pelo que a gente pode observar, vocês também se aproveitam dos eventos do S3, né? Sim. Os eventos crus, aqui a gente faz o ETL nele e popula o Redshift. Bacana. E dispara essas funções de acordo com o recebimento. Com o evento do S3, a trigger de inserção de novos dados, a gente dispara essas jobs. Bacana, bem legal. E Danilo, que benefícios vocês observaram, né? Que ganhos vocês observaram na instalação dessa solução na AWS? Olha, Cláudia, utilizando os serviços da AWS,
Na verdade, a gente deu um grande salto em termos tecnológicos. A gente tem muitos benefícios com isso. Um dos benefícios, eu acho que, primeiramente, é a gente ser muito mais assertivo para entregar um score para os nossos clientes. Legal. Né? E isso, claro, devido à performance que a gente tem desses serviços correlacionados e principalmente pela escalabilidade que a gente tem em colocar esses serviços em nuvem. Né? Então, para a gente, isso foi um grande salto. Legal. E para fechar, Juliano, que serviço você destacaria aqui na solução? A gente usa muitos serviços, né? Todos acho que são fundamentais para funcionar a arquitetura, mas o Redshift, pela facilidade que o pessoal tem para explorar os dados, conhecer comportamentos novos de fraudes, foi o fundamental para a nossa arquitetura funcionar. Foi o maior destaque, com certeza. Bacana. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada pela participação e até a próxima.